Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã nós nos aproximamos da Tua presença com reverência, reconhecendo que Tu és santo, poderoso e misericordioso. Antes de apresentarmos qualquer pedido, queremos silenciar a alma diante de Ti e lembrar que não estamos falando com um Deus distante. Estamos diante daquele que formou os céus, conhece as profundezas do coração humano e permanece presente mesmo quando tudo parece silencioso. Tu nos enxergas quando ninguém mais percebe nossa dor, recolhes as lágrimas que caem durante a madrugada e compreendes aquelas orações que não conseguimos transformar em palavras. Por isso, nós entramos neste momento com confiança, não porque sejamos fortes ou merecedores, mas porque a Tua graça nos permite chegar perto. Que toda agitação interior diminua agora, que o medo se cale por alguns instantes, que a ansiedade perca sua força e que esta pessoa sinta que está sendo acolhida em Teus braços. Pai, obrigado pelo presente de mais uma manhã, pela vida que continua, pelo ar que entra em nossos pulmões e pela oportunidade de recomeçar. Obrigado também pela família desta pessoa, mesmo que hoje ela esteja atravessando conflitos, distâncias ou momentos de profunda fragilidade. Sabemos que nenhuma família é perfeita, porque todos carregamos fraquezas, histórias difíceis e marcas que muitas vezes influenciam a forma como amamos e reagimos. Ainda assim, a família é um presente precioso, um lugar onde aprendemos a cuidar, perdoar, servir e permanecer. Nesta manhã, nós não queremos olhar apenas para aquilo que está quebrado. Queremos reconhecer cada sinal da Tua bondade, cada reconciliação que parecia impossível e cada vez que sustentaste essa casa sem que seus moradores percebessem. Tu estiveste presente nos dias de alegria e também permaneceste nas noites em que ninguém sabia o que fazer. Senhor, olha agora para a família desta pessoa que está ouvindo esta oração. Visita cada membro dessa casa, esteja ele perto ou longe. Tu conheces quem vive sob o mesmo teto, quem está em outra cidade, quem não conversa há muito tempo e quem, embora esteja fisicamente presente, parece distante em pensamentos e sentimentos. Entra nos lugares que ninguém consegue alcançar. Toca as áreas do coração que foram fechadas por causa da decepção, do abandono, da vergonha ou do medo. Há dores familiares que são escondidas atrás de sorrisos, conversas interrompidas e rotinas aparentemente normais. Há pessoas que se sentam à mesma mesa, mas carregam quilômetros de distância dentro da alma. Somente Tu podes atravessar essas muralhas sem ferir ainda mais aqueles que já estão machucados. Aproxima-te com Tua mansidão e começa uma obra profunda, silenciosa e verdadeira. Coloca, Senhor, Tua mão sobre as portas desta casa, que tudo aquilo que entrar seja filtrado pela Tua sabedoria e que tudo o que pretende roubar a paz encontre resistência na Tua presença. Guarda os quartos, os corredores, a mesa onde a família se reúne e cada ambiente onde conversas importantes acontecem. Que esta casa não seja apenas uma construção cercada por paredes, mas se torne um refúgio, um lugar de descanso e segurança. Onde houver gritos, ensina a falar com mansidão. Onde houver silêncio usado como castigo, abre caminhos para o diálogo. Onde houver desconfiança, estabelece novamente a verdade. Onde houver frieza, reacende o cuidado. Que as palavras pronunciadas dentro desse lar não sejam armas lançadas no calor da raiva, mas sementes de entendimento, correção e esperança. Coloca um guarda sobre os lábios de cada pessoa e dá sabedoria para falar no momento certo. Pai, existem famílias que estão atravessando tempestades tão fortes que já não conseguem enxergar a margem. Os problemas parecem ondas sucessivas, e cada nova dificuldade chega antes que a anterior tenha sido resolvida. Há discussões que começam por pequenas coisas, mas carregam anos de ressentimento escondido. Há decisões tomadas no impulso, palavras que deixaram marcas profundas e atitudes que abalaram a confiança. Nesta manhã, nós te pedimos que entres nesse mar revolto. Assim como a Tua voz é capaz de trazer ordem ao caos, fala sobre essa família e acalma aquilo que está fora de controle. Não permitas que uma fase difícil se transforme em destruição permanente. Mostra caminhos que ninguém está conseguindo enxergar, concede humildade para reconhecer erros e coragem para dar o primeiro passo em direção à reconciliação. Senhor, salva os relacionamentos que estão se desfazendo lentamente. Há casamentos que continuam existindo por fora, mas estão cansados e feridos por dentro.
Há esposos e esposas que já não sabem como conversar sem transformar toda tentativa de diálogo em mais um conflito. Existem promessas que foram esquecidas, sonhos que se perderam na rotina e sentimentos sufocados por preocupações, contas, responsabilidades e frustrações. Visita esses casais, Pai. Retira do coração o orgulho que impede o pedido de perdão, a dureza que recusa ouvir e a indiferença que faz o outro se sentir invisível. Ensina novamente o respeito, a paciência e a fidelidade. Que o amor não seja apenas uma emoção passageira, mas uma decisão fortalecida pela tua graça. Onde ainda houver uma pequena chama, sopra com teu espírito e não permitas que ela se apague. Olha também, Senhor, para os filhos que se afastaram. Alguns se afastaram fisicamente, outros abandonaram valores que receberam dentro de casa, e outros permanecem perto, mas já não aceitam conselhos nem compartilham o que estão vivendo. Existem pais que dormem com o coração apertado, imaginando onde seus filhos estão, com quem caminham e quais decisões estão tomando. Há mães que pronunciam nomes durante a madrugada e pedem apenas uma notícia, uma mudança, um sinal de que tudo ficará bem. Pai, vai ao encontro desses filhos. Alcança-os nos caminhos, nas festas, nos quartos fechados, nas amizades e nos ambientes onde a família não pode entrar. Que a tua voz seja mais forte do que qualquer influência destrutiva e que tua bondade os conduza de volta para um caminho de vida. Não permitas, Senhor, que a culpa destrua o coração dos pais que acreditam ter falhado. Muitas pessoas olham para as escolhas de seus filhos e concluem que fizeram tudo errado, carregando uma condenação que paralisa e enfraquece. Dá a elas discernimento para reconhecer o que precisa ser corrigido, mas também graça para entender que cada pessoa possui suas próprias escolhas. Onde houver algo que precise ser confessado, concede humildade. Onde houver algo que já foi entregue a ti, concede descanso. Ensina esses pais a aconselhar sem controlar, a corrigir sem humilhar e a amar sem apoiar aquilo que faz mal. Que eles permaneçam como uma luz acesa no caminho de volta, sem fechar a porta por orgulho, mas também sem abandonar a sabedoria e os limites necessários. Pai amado, nós te pedimos pela salvação de cada pessoa dessa família. Mais do que resolver problemas externos, aproxima cada coração de ti. De que adiantaria uma casa aparentemente tranquila se seus moradores permanecessem distantes da fonte da verdadeira vida? Revela teu amor àqueles que ainda não te conhecem profundamente. Desfaz ideias erradas, lembranças dolorosas e resistências que impedem essas pessoas de confiar em ti. Mostra que a tua presença não é uma prisão, mas liberdade. Não é condenação para quem se arrepende, mas um caminho de retorno e restauração. Que Jesus seja conhecido não apenas por histórias ou palavras religiosas, mas por uma experiência real de graça. Que cada membro dessa família encontre em Cristo perdão, direção e uma nova maneira de viver. Visita, Senhor, aquele familiar que perdeu a fé. Talvez ele tenha orado por muito tempo e se decepcionado porque as respostas não vieram como esperava. Talvez tenha enfrentado uma perda, uma injustiça ou uma dor tão profunda que passou a acreditar que havia sido abandonado. Aproxima-te da pessoa no silêncio. Não permitas que a amargura crie raízes ainda mais profundas. Mostra que, mesmo quando não conseguimos compreender teus caminhos, assim como uma luz distante orienta quem atravessa uma noite escura, deixa um sinal da tua presença no caminho dessa pessoa. Usa uma palavra, um encontro, uma lembrança, um gesto inesperado ou até mesmo esta oração para despertar novamente aquilo que parecia adormecido. Senhor, há também pessoas dentro das famílias que estão presas a hábitos destrutivos. Elas sabem que suas escolhas estão machucando quem as ama, mas parecem incapazes de romper determinadas correntes. Algumas escondem seus comportamentos, mentem para proteger o próprio erro e se afastam cada vez mais daqueles que tentam ajudar. Outras já perderam oportunidades, relacionamentos e a confiança da casa. Pai, entra nesse lugar de cativeiro e traz libertação. Dá coragem para reconhecer o problema e aceitar ajuda. Coloca pessoas responsáveis e sábias no caminho delas. Remove as influências que alimentam a destruição e fortalece cada pequena decisão em direção à mudança. Que a vergonha não as faça fugir ainda mais, mas que o arrependimento as conduza para uma vida nova, digna e restaurada. Olha, Pai, para as famílias pressionadas por dificuldades financeiras. Tu conheces a aflição de quem abre a carteira,
e não sabe como atender às necessidades da casa. Conhece os pais que tentam esconder a preocupação para não assustar os filhos, as pessoas desempregadas que enviam currículos e não recebem resposta, e aqueles que trabalham muito, mas ainda assim veem as contas se acumulando. Abre portas honestas de trabalho e provisão. Dá sabedoria para administrar o pouco, discernimento para evitar decisões desesperadas e força para continuar procurando uma saída. Não permitas que a falta de dinheiro destrua o respeito entre os familiares. Que eles aprendam a enfrentar esse tempo unidos, sem transformar a pressão em acusações. Sustenta a mesa, o aluguel, os remédios e as necessidades de cada dia. Pai, estende tua mão sobre os familiares que enfrentam enfermidades, fraquezas ou limitações. Há casas que mudaram completamente sua rotina porque alguém precisa de cuidados constantes. Há pessoas cansadas tentando permanecer fortes enquanto acompanham consultas, exames e tratamentos. Existem familiares que não sabem o que dizer diante de um diagnóstico e passam a noite imaginando o futuro. Dá consolo, sabedoria e perseverança. Conduz os profissionais responsáveis, fortalece o corpo e acalma a mente. Onde houver possibilidade de recuperação, abre caminhos para a melhora. Onde o processo for longo, concede paciência para atravessar cada etapa. Não deixes que a pessoa enferma se sinta um peso, nem que seus cuidadores se sintam abandonados. Faz dessa casa um lugar de amparo, dignidade e amor. Senhor, protege as crianças desta família. Guarda sua inocência, seus pensamentos, suas emoções e os caminhos por onde passam. Dá aos responsáveis sensibilidade para perceber mudanças de comportamento, medos escondidos e necessidades que ainda não conseguem explicar. Que essas crianças cresçam sabendo que são amadas, ouvidas e protegidas. Livra-as de influências perigosas, de conteúdos que roubam a paz e de pessoas que não respeitam seus limites. Coloca ao redor delas adultos responsáveis, professores atentos, amigos saudáveis e ambientes seguros. Que elas não precisem carregar pesos que pertencem aos adultos. Quando houver conflitos dentro de casa, dá aos familiares sabedoria para preservar o coração dos pequenos e não envolvê-los em disputas que possam ferir sua visão sobre o amor e a família. Guarda também, Pai, os adolescentes e jovens. Essa fase pode ser como atravessar uma floresta durante a noite, com muitos caminhos, vozes e escolhas que parecem semelhantes. Dá a eles discernimento para não seguir aquilo que parece atraente, mas conduz ao vazio. Fortalece sua identidade para que não precisem se destruir tentando ser aceitos. Livra-os de amizades que incentivam decisões perigosas e aproxima-os de pessoas que despertem o que existe de melhor neles. Ajuda-os a conversar com a família, mesmo quando sentirem medo de ser julgados. Dá aos pais paciência para ouvir antes de responder e sabedoria para estabelecer limites sem romper a confiança. Que esses jovens descubram propósito, desenvolvam seus dons e aprendam que o futuro não precisa ser construído com pressa. Senhor, visita os homens desta família. Muitos foram ensinados a esconder o medo, engolir as lágrimas e carregar tudo em silêncio, até que o peso se transforme em irritação, distância ou frieza. Ensina esses homens a encontrar força em ti, e não na aparência de invulnerabilidade. Dá a eles coragem para pedir ajuda, reconhecer fraquezas e demonstrar amor. Que sejam responsáveis com suas palavras, suas decisões e seus compromissos. Restaura os pais que se afastaram, desperta os que estão emocionalmente ausentes e transforma aqueles que repetem comportamentos que também os feriram no passado. Que os homens dessa casa sejam fontes de proteção, respeito e equilíbrio, sem autoritarismo, sem violência e sem abandono. Olha também, Pai, para as mulheres desta família, especialmente para aquelas que sustentam tantas pessoas enquanto quase ninguém percebe seu cansaço. Algumas trabalham, cuidam da casa, acompanham os filhos, auxiliam familiares e ainda tentam manter todos emocionalmente firmes. Muitas choram sozinhas porque acreditam que não possuem o direito de desabar. Abraça essas mulheres nesta manhã, renova suas forças, cura suas feridas e lembra-as de que elas também precisam ser cuidadas. Não permitas que se anulem para manter uma paz apenas aparente. Dá-lhes sabedoria para estabelecer limites, pedir ajuda e descansar. Que sejam honradas, respeitadas e ouvidas dentro de suas famílias. Onde houver medo, coloca segurança. Onde houver humilhação, levanta proteção e caminhos de dignidade.
Pai, abençoa os avós que ajudam a sustentar suas famílias com experiência, oração e cuidado. Muitos assumiram responsabilidades inesperadas, cuidando novamente de crianças quando imaginavam que viveriam um tempo mais tranquilo. Outros sofrem porque percebem a família dividida e tentam manter todos próximos. Fortalece seus corpos, preserva suas mentes e recompensa cada gesto de amor. Não permitas que sejam esquecidos ou tratados como se não tivessem mais nada a oferecer. Que seus conselhos sejam recebidos com respeito e que também possuam humildade para compreender as mudanças de cada geração. Faz deles uma ponte de reconciliação, mas não coloca sobre seus ombros um peso maior do que podem suportar. Senhor, entra agora nas raízes dessa história familiar. Existem padrões que atravessam gerações, feridas que passam dos pais para os filhos e comportamentos que se repetem como uma estrada antiga, mesmo quando todos desejam seguir por outro caminho. Há famílias marcadas por abandono, agressividade, infidelidade, dependências, silêncio e dificuldade de demonstrar afeto. Nesta manhã, nós declaramos que o passado não precisa controlar o futuro. Traz consciência, arrependimento e transformação. Ensina esta família a construir aquilo que talvez nunca tenha recebido. Onde não houve diálogo, ensina a conversar. Onde não houve abraço, ensina a aproximar. Onde não houve pedido de perdão, concede coragem para começar. Que uma nova história seja escrita a partir de escolhas guiadas pela tua verdade. Pai, remove o veneno do ressentimento. Algumas palavras foram pronunciadas há muitos anos, mas continuam ecoando como se tivessem sido ditas ontem. Certas lembranças voltam em cada discussão, alimentando a raiva e impedindo qualquer recomeço. Tu não ignoras a gravidade das feridas, nem pedes que alguém finja que nada aconteceu, mas ofereces um caminho em que a dor deixa de governar o coração. Ensina esta pessoa a perdoar sem negar a verdade, a liberar o peso sem voltar para situações inseguras e a buscar reconciliação quando houver arrependimento sincero. Dá também humildade para que ela reconheça as próprias falhas. Muitas vezes, esperamos que o outro mude primeiro, enquanto tu estás começando uma transformação dentro de nós. Senhor, desfaz as mentiras que foram construídas dentro dessa família. A mentira de que ninguém se importa, de que não existe mais solução, de que determinada pessoa nunca mudará ou de que a casa está condenada a repetir sempre os mesmos conflitos. Tua verdade é mais forte do que essas vozes. Mesmo quando não enxergamos mudança, tu podes trabalhar em lugares invisíveis. Uma semente enterrada parece imóvel, mas existe vida se preparando debaixo da terra. Assim também pode estar acontecendo agora. Talvez nenhum sinal seja visível, mas tua graça está tocando consciências, preparando encontros e criando oportunidades de retorno. Dá a esta pessoa paciência para não arrancar a semente antes do tempo, e fé para continuar cuidando do solo com oração, amor e sabedoria. Nós te pedimos, Pai, que restaures a comunicação. Que as pessoas dessa família aprendam a ouvir sem preparar uma defesa enquanto o outro ainda está falando. Que não usem as fraquezas compartilhadas em momentos de confiança como armas durante uma discussão. Que saibam escolher o momento certo, o tom adequado e palavras que expressem verdade sem destruir. Dá maturidade para interromper conversas quando a raiva estiver dominando e coragem para retomá-las depois, com calma. Que mensagens sejam respondidas, telefonemas sejam realizados e portas sejam abertas para encontros necessários. Não permitas que o orgulho transforme dias em meses, e meses em anos de afastamento. O tempo é precioso, Senhor, e ninguém sabe quantas oportunidades ainda terá para dizer que ama, pedir perdão ou oferecer um abraço. Pai, quando houver necessidade de limites, dá firmeza. Salvar uma família não significa permitir que comportamentos destrutivos continuem sem consequências. Por isso, concede discernimento para distinguir misericórdia de permissividade, paciência de passividade e reconciliação de retorno precipitado a uma situação que ainda não mudou. Que esta pessoa saiba quando falar, quando silenciar, quando se aproximar e quando manter uma distância segura. Coloca ao seu redor conselheiros sábios, líderes responsáveis e profissionais preparados quando a situação exigir ajuda. Não permitas que ela carregue sozinha aquilo que precisa ser enfrentado com apoio. Tua luz não teme a verdade. Pelo contrário, ela revela o que está escondido para que a cura possa começar. Senhor,
Que a oração volte a ocupar um lugar importante dentro dessa casa. Talvez essa família tenha se acostumado a procurar-te apenas quando tudo está desmoronando. Ainda assim, tu recebes aqueles que retornam. Ensina-os a reconhecer tua presença também nos dias comuns, na mesa preparada, na conversa tranquila, no caminho para o trabalho e no descanso da noite. Que a fé não seja apenas uma palavra usada durante a crise, mas uma fonte diária de direção. Desperta alguém dentro dessa família para começar, mesmo que seja de maneira simples. Uma oração feita com sinceridade pode se tornar uma pequena luz acesa em um ambiente escuro. E outras luzes podem surgir a partir dela. Pai, agora nós entramos em um momento mais profundo desta oração. Há batalhas que não podem ser vencidas apenas com argumentos, cobranças ou esforço humano. Existem momentos em que a família parece estar cercada por uma escuridão que ninguém consegue explicar. A paz desaparece, os conflitos aumentam e todos se sentem cansados. Mas nós nos lembramos de que tu continuas sendo refúgio. Quando a noite cobre o caminho, tua presença permanece como fogo que não se apaga. Quando os ventos se levantam contra a casa, tu és fundamento firme. Por isso, toma esta família em tuas mãos. Que toda influência contrária à verdade, ao amor, à fidelidade e à vida perca sua força. Estabelece tua paz onde o medo tentou construir morada. Em nome de Jesus, visita cada coração agora. Entra nos quartos fechados, nos pensamentos escondidos e nas lembranças que ainda doem. Toca o familiar que acordou sem vontade de conversar, aquele que perdeu a esperança e o que acredita não merecer uma nova oportunidade. Que a luz de Cristo atravesse as frestas, alcance os lugares mais escuros e revele que ainda existe um caminho de volta. Não importa a distância percorrida, tua graça pode encontrar quem se perdeu. Não importa quantas portas foram fechadas, tu podes abrir uma passagem onde ninguém viu possibilidade. Não importa quantos anos foram desperdiçados, tu podes dar significado ao tempo que ainda resta. Levanta essa família das cinzas, Senhor, e começa uma obra que não seja apenas aparência, mas transformação verdadeira. Nós colocamos diante de ti os nomes que esta pessoa carrega no coração. Talvez ela esteja pensando agora em alguém específico. Um filho, uma filha, o esposo, a esposa, o pai, a mãe, um irmão, uma irmã ou outro familiar que precisa urgentemente ser alcançado. Recebe esse nome, Pai. Esta pessoa talvez não consiga mudar as escolhas de quem ama, mas pode entregar essa vida em tuas mãos. Vai onde ela não pode ir. Fala o que ela já tentou dizer de tantas maneiras. Cria circunstâncias que despertem reflexão e coloca pessoas certas no caminho. Protege esse familiar das consequências irreversíveis de decisões impensadas e dá-lhe uma oportunidade de parar, reconhecer e retornar. Senhor, ensina esta pessoa a confiar sem tentar controlar tudo. O desejo de salvar a família pode se transformar em um peso esmagador quando alguém acredita que depende apenas de suas próprias forças. Mas somente tu podes mudar um coração. Nós podemos amar, aconselhar, estabelecer limites e permanecer em oração. Porém, a verdadeira transformação vem de ti. Retira dos ombros desta pessoa a responsabilidade de fazer aquilo que pertence somente ao Senhor. Que ela não passe o dia inteiro imaginando cenários, tentando prever cada perigo, ou buscando uma solução para tudo ao mesmo tempo. Dá-lhe sabedoria para cumprir sua parte e serenidade para entregar o restante. Enquanto ela trabalha, cuida e ora, que o coração encontre descanso na certeza de que tu continuas agindo. Pai, ajuda esta família a atravessar o processo. Muitas restaurações não acontecem em um único instante. Elas são construídas por pequenas decisões, conversas honestas, mudanças constantes e confiança recuperada lentamente. Não permitas que o desânimo apareça quando os resultados demorarem. Que ninguém despreze os pequenos sinais de melhora. Um pedido de desculpas, uma mensagem respondida, uma refeição em paz ou um comportamento diferente podem ser o início de algo maior. Dá perseverança para continuar, sem exigir perfeição imediata. E quando acontecerem recaídas, conflitos ou dias difíceis, lembra a todos de que um tropeço não precisa destruir todo o caminho já percorrido. Dá maturidade para corrigir a direção e seguir adiante. Senhor, prepara momentos de reconciliação. Talvez exista uma conversa que vem sendo adiada há meses ou anos. Prepara o coração de cada pessoa antes que esse encontro aconteça. Retira a intenção de vencer uma discussão e coloca o desejo de compreender.
Que ninguém chegue armado com acusações, mas também que a verdade não seja escondida. Dá palavras simples, sinceras e responsáveis. Onde houver arrependimento, que ele seja acompanhado por mudança. Onde houver perdão, que ele não seja usado como desculpa para repetir a mesma atitude. Que a reconciliação seja construída sobre verdade, respeito e compromisso. E quando a restauração completa não depender apenas de uma pessoa, concede paz para aceitar os limites sem permitir que a amargura retorne. Pai, faz nascer novamente a alegria dentro dessa casa. Talvez todos tenham se acostumado a viver em estado de preocupação, como se uma nova tempestade pudesse começar a qualquer momento. Ensina essa família a celebrar as pequenas vitórias, a sorrir sem culpa e a criar novas lembranças. Que a mesa volte a ser um lugar de encontro. Que risos sejam ouvidos nos corredores. Que o silêncio da noite não seja carregado de medo, mas de descanso. Que os aniversários, as reuniões e os momentos simples deixem de ser ocasiões de tensão. Devolve a leveza que foi perdida, não como uma fuga dos problemas, mas como fruto de uma cura que está acontecendo por dentro. Senhor, se esta pessoa estiver orando sozinha pela família, fortalece-a. Talvez os outros não compreendam sua fé, não apoiem suas decisões ou até zombem de sua perseverança. Que ela não responda com superioridade, irritação ou julgamento. Dá-lhe uma vida coerente para que suas atitudes falem quando as palavras não forem recebidas. Que sua presença dentro da casa transmita paz, equilíbrio e bondade. Quando for provocada, concede domínio próprio. Quando for ignorada, lembra-a de que tu estás ouvindo. Quando sentir que nada está mudando, renova sua esperança. Uma única pessoa entregue a ti pode se tornar um canal de bênção dentro de toda uma casa. Pai, nós não sabemos como será o restante deste dia, mas sabemos que tu já estás nele. Talvez esta família receba boas notícias, talvez precise enfrentar novas decisões, ou talvez tudo pareça continuar exatamente igual. Em qualquer cenário, permanece com ele. Vai à frente nas estradas, acompanha os filhos na escola. Guarda aqueles que saem para trabalhar e protege os que ficam em casa. Dá atenção no trânsito, sabedoria nas escolhas e livramento diante de perigos visíveis e invisíveis. Que todos retornem em segurança. E quando a noite chegar, que haja gratidão por mais um dia atravessado debaixo da tua misericórdia. Agora, Senhor, depois de termos colocado tantas dores diante de ti, permite que a paz comece a ocupar o lugar da ansiedade. Que esta pessoa perceba que não precisa terminar esta oração com o mesmo peso que carregava quando começou. A situação pode ainda não ter mudado por fora, mas algo pode mudar dentro do coração. Onde havia desespero, coloca esperança. Onde havia culpa, coloca graça. Onde havia pressa, coloca confiança. Onde havia medo do futuro, coloca a certeza de que tua mão continuará sustentando cada passo. Que ela respire profundamente e reconheça: sua família não está fora do alcance de Deus. Mesmo quando o céu parece coberto por nuvens escuras, a luz não deixa de existir acima delas. Mesmo quando uma árvore atravessa o inverno e parece não possuir vida, suas raízes continuam aguardando o tempo de florescer. Assim também pode ser com essa família. Há coisas que parecem mortas, mas podem ser restauradas. Há afetos escondidos debaixo de camadas de orgulho. Há pessoas que ainda não sabem como retornar, embora sintam saudade. Há respostas sendo preparadas em lugares que os olhos não alcançam. Por isso nós decidimos confiar. Não em uma fantasia, nem em uma promessa vazia, mas no caráter de um Deus que permanece fiel e pode fazer nascer caminhos no deserto. Pai, abençoa esta casa com unidade, mas não com uma unidade baseada em silêncio ou medo. Dá-lhes a união que nasce da verdade, do respeito e do amor. Que aprendam a caminhar juntos sem perder a individualidade, a discordar sem ferir e a corrigir sem destruir. Que os mais velhos ofereçam sabedoria sem controlar, e que os mais novos tenham liberdade sem desprezar os conselhos. Que todos aprendam a servir uns aos outros. Retira a competição, a comparação e o ciúme. Que a vitória de um seja motivo de alegria para os demais e que a dor de alguém seja carregada por todos com compaixão. Senhor, consagramos a Ti o futuro desta família. Consagramos os planos, os estudos, os trabalhos, os relacionamentos e as decisões que ainda serão tomadas. Fecha as portas que conduzem à destruição, mesmo que pareçam atraentes no início. Abre as portas que estiverem de acordo com Tua vontade, ainda que exijam coragem e paciência.
Não permitas que a ambição por dinheiro, reconhecimento ou prazer destrua os valores que sustentam essa casa. Dá-lhes contentamento, responsabilidade e generosidade. Que saibam construir sem abandonar uns aos outros. Que cresçam sem perder a humildade e prosperem sem esquecer de quem os sustentou nos tempos difíceis. Pai, escreve uma história de redenção onde hoje existe vergonha. Um dia, esta família poderá olhar para trás e perceber que o período mais escuro não foi o fim, mas o lugar onde uma nova obra começou. As lágrimas desta pessoa não serão desperdiçadas. Suas orações, mesmo aquelas feitas com voz fraca, chegaram diante de ti. Usa tudo o que foi vivido para gerar sabedoria, compaixão e maturidade. Que a dor não transforme ninguém em uma pessoa má, mas em alguém capaz de acolher outras famílias que atravessarem tempestades semelhantes. Transforma cicatrizes em testemunhos de que é possível sobreviver, recomeçar e reconstruir. Neste momento, Senhor, nós entregamos tudo. Entregamos aquilo que entendemos e também o que permanece sem explicação. Entregamos os familiares que aceitam ajuda e aqueles que ainda resistem. Entregamos as conversas que deram certo e as que terminaram em silêncio. Entregamos o passado, o presente e os dias que ainda não chegaram. Que a tua vontade se cumpra com misericórdia, verdade e sabedoria. Não nos deixes caminhar à frente de ti, nem permanecer paralisados quando for necessário agir. Guia cada passo e confirma o caminho através da paz, da prudência e dos princípios da tua palavra. Que, a partir desta manhã, uma atmosfera diferente comece a ser percebida dentro dessa família. Talvez não seja algo barulhento ou imediato. Talvez seja como a primeira claridade surgindo no horizonte depois de uma noite longa. Aos poucos, a escuridão perde sua força, as formas voltam a aparecer e o caminho se torna visível outra vez. Faz assim, Senhor. Rompe a noite com tua. Traz clareza onde havia confusão, direção onde havia caminhos divididos e esperança onde todos acreditavam que nada poderia mudar. Que esta família desperte para um novo tempo de responsabilidade, perdão, fé e união. Pai, deixa tua bênção sobre esta pessoa que permaneceu até aqui. Honra sua disposição de buscar ajuda para a família e fortalece seu coração. Que ela não saia desta oração dominada pelo medo, mas acompanhada por uma paz profunda. Quando os pensamentos preocupantes retornarem, lembra-a deste momento. Quando as notícias parecerem ruins, dá-lhe sabedoria para não agir impulsivamente. Quando as lágrimas vierem, que ela saiba que chorar diante de ti não é sinal de fraqueza. É o coração encontrando um lugar seguro para descansar. Nós confiamos que tu és capaz de guardar aquilo que colocamos em tuas mãos. Por isso, encerramos esta oração não com desespero, mas com fé. A família desta pessoa pertence a ti. Seus filhos pertencem a ti. Seus pais, irmãos, cônjuge e parentes estão diante dos teus olhos. Que o amor de Cristo alcance cada um, que a graça produza arrependimento, que a verdade traga libertação e que a paz volte a habitar essa casa. Sustenta-os nas tempestades, guia-os nos desertos, protege-os durante as noites e conduz todos para caminhos de vida. Que o Senhor abençoe esta família e a guarde. Que sua presença ilumine cada ambiente, renove cada coração e conceda descanso àqueles que estão cansados. Que a esperança floresça novamente, que os relacionamentos sejam curados e que nenhuma pessoa dessa casa se considere distante demais para retornar. Nós cremos que a última palavra não pertence ao medo, à divisão ou ao passado. A última palavra pertence a Deus. E onde Deus está presente, ainda existe esperança, ainda existe caminho e ainda existe possibilidade de restauração. Em nome de Jesus, nós entregamos, confiamos e descansamos. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários. Senhor, salva e abençoa minha família. Compartilhe este vídeo com alguém que também esteja lutando pela restauração de sua casa. Assim, esta mensagem de fé poderá alcançar outras famílias que precisam de esperança.